Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu retratei o presidente mais controverso do Brasil. Declaração polêmica feita na segunda-feira pode levar o deputado Jair Bolsonaro ao Conselho de Ética da Câmara. Eu não posso compactuar de forma alguma com frases ou com atitudes que demonstrem racismo. Ele mesmo caiu na armadilha da própria língua ferina dele. O deputado Jair Bolsonaro nos deu um exemplo de mesquinhez e de pequenez. Bolsonaro tem se caracterizado como um deputado estúpido, mas ele foi eleito já com essa estupidez. Bolsonaro está em maus lençóis. As polêmicas declarações de Jair Bolsonaro ao CQC reverberam no país inteiro. Estamos aqui na sua cidade natal, deputado, para falar sobre isso. Com quem? Com o presidente da OAB do Rio de Janeiro. E só para você ter uma noção do peso que isso teve, eu perdi 40 mil seguidores em 4 horas após postar o retrato. O meu nome virou manchete nacional e fui cancelado pelos dois lados. Em 2023, eu fiz um retrato do Jair Bolsonaro e eu sabia que ia ser um trabalho importante. O que eu não imaginava era o tamanho do que viria depois. Afinal, as pessoas falavam do meu retrato, mas falavam ainda mais do preço que eu cobrava. Eu me tornei o retratista que cobrou caro para retratar o Bolsonaro, mesmo que na entrevista que eu fiz eu deixei claro que o trabalho não teve nenhum custo. Um ponto importante dessa história é que eu não retratei o Bolsonaro como qualquer um faria. Eu não quis o político simpático que a direita estava acostumada e nem o vilão de novela que a esquerda desenhava. Eu fui atrás de uma coisa só: a marca de guerra dele. E quando você acerta a essência de uma figura desse porte, é natural chamar muita atenção. Em 1941, o retrato do Winston Churchill entrou para a história e virou o rosto de uma época. Quem retratou Winston Churchill foi o retratista Yusuf Karsh. Winston Churchill, então primeiro-ministro do Reino Unido, estava no Canadá, buscando apoio para o esforço de guerra. We are not asked that the rules of the game should be modified, but if anybody likes to play rough, we can play rough too. Meio a esse cenário de tensão, o fotógrafo Yusuf Karsh, com sua câmera, preparava-se atentamente, pois tinha apenas alguns instantes para retratar o primeiro-ministro britânico e pediu a Churchill que deixasse de lado o charuto que estava fumando. Diante da recusa, em um movimento ousado, o fotógrafo retirou o charuto da boca do primeiro-ministro e fez a foto que entrou para a história. E eu não fiz o meu trabalho achando que eu sou o Karsh, nem que eu vou decidir o que fica pra história. Isso não é o artista que escolhe. Eu fiz acreditando numa coisa só: que um único retrato, quando captura a verdade de uma figura, tem o poder de atravessar o tempo. Eu trabalhei para que o retrato do Bolsonaro merecesse essa chance. Se esse retrato vai entrar pra história ou não, não sou eu que diz. É o tempo. Mas para você entender por que um único retrato conseguiu derrubar seguidores, virar notícia nacional e no fim transformar minha carreira inteira, eu preciso te contar como cheguei nesse momento. Eu sou retratista especializado em imagem e trabalho ajudando profissionais e grandes empresários a mostrarem quem eles são de verdade, construindo autoridade e relevância. E hoje eu vou te mostrar quem era o homem que sentou na minha frente e como eu construí aquela imagem e por que a tentativa de me destruir acabou sendo a melhor campanha publicitária da minha carreira até então. Presta atenção, porque o que eu aprendi com isso pode mudar a forma como você mostra o seu próprio trabalho para o mundo. Mas antes, a gente vai ter que voltar alguns anos. Em 2017, eu recebi uma promessa na minha vida. Eu iria servir os reis dessa terra. Após isso, eu coloquei como meta retratar algumas pessoas influentes. Mas eu morava no interior da Bahia e era completamente desconhecido. Quando eu contava que iria retratar o presidente, muitas pessoas riram de mim. A primeira grande oportunidade que eu tive foi quando eu recebi uma informação privilegiada. Eu recebi uma ligação de uma pessoa que me disse: João, eu sei que você quer retratar o presidente Bolsonaro e ele vai chegar aqui em Barreiras, na Bahia. Ele vai estar chegando no aeroporto. Isso já era 2018. E que ninguém tinha essa informação. E que eu poderia ter uma oportunidade de retratá-lo naquele momento. O que eu fiz? Arrumei todos os meus equipamentos e me preparei porque no outro dia, 7 da manhã, o Jair Bolsonaro iria chegar em Barreiras, na Bahia. Isso era 2018. Arrumei tudo
E no caminho pro aeroporto eu já vi que tinha alguma coisa errada, porque tinham centenas de carros. Quando eu cheguei lá, mais de 2.000 pessoas esperando o Jair Bolsonaro. Ou seja, aquela informação privilegiada não era tão privilegiada assim. Mas eu consegui retratar o Bolsonaro anos após isso, por causa de uma sequência de stories. Eu me tornei conhecido no Instagram pelas sequências de stories que eu fazia. E muitas dessas sequências eu fazia através de temas específicos que são temas mais abertos, como por exemplo a política, sempre trazendo a minha expertise de posicionamento, construção simbólica e imagem. E aí eu fiz uma sequência do Bolsonaro e do Lula, onde eu apresentei de forma mitológica a jornada do herói do Bolsonaro e a jornada do herói do Lula. O que aconteceu? Mais de 100.000 compartilhamentos nessa sequência de stories. Nessa época, eu já estava com mais de 100.000 seguidores, era 2022, ou seja, já não era a mesma situação de 2018. Só para você ter ideia, em 2018 eu morava no interior da Bahia, tinha um nome sujo, uma bicicleta e uma câmera emprestada. Ou seja, era completamente diferente da situação de 2022, onde eu já tinha faturado múltiplos milhões, já era relevante e uma autoridade no meu segmento. Quando eu fiz essa sequência de stories, eu não acreditei no que aconteceu, mas eu recebi uma mensagem, um direct da Heloísa Bolsonaro. E ela me mandou no direct falando assim: João, olha com quem eu tô aqui. E aí eu recebi aquela foto. Sabe naquelas fotos temporárias, quando você clica e depois some? Eu abri, estava ela, o Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro tomando café da manhã e ela falando: olha, eu tô mostrando a tua sequência de story pra eles e eles estão gostando muito. E aquilo ali, sem dúvida alguma, né, já me deu aquele sentido de chance de que, olha, eu acredito que esse retrato vai acontecer. E na verdade pra mim já era muito real. Porque durante muito tempo eu retratei o Bolsonaro na minha cabeça. Não só ele, mas como diversas outras personalidades que eu retratei e que sem dúvida nenhuma eu vou trazer a história aqui nesse canal do YouTube também. Depois que ela mandou essa mensagem no direct, eu respondi da seguinte forma, muito natural, porque eu já estava acostumado a não ter uma ansiedade nesse sentido. Então eu respondi: Heloísa, muito obrigado, né? Eu fico muito agradecido com a mensagem, com o carinho. E o que vocês precisarem, contem comigo. Eu mandei algo nesse sentido, eu vou colocar o print aqui para vocês entenderem como é que foi realmente. Ela agradeceu e aí se passaram 8 meses até o Eduardo Bolsonaro entrar em contato comigo para realmente eu fazer um trabalho para ele. E aí quando ele me chamou, nós fizemos uma call. Eu, ele e 3 assessores dele. Eu não esperava que, né, eu pensei que ia estar só eu e ele, mas ele estava com alguns assessores e justamente buscando me contratar para construir o posicionamento e imagem dele, do Eduardo Bolsonaro. Conversa vai, conversa vem, eu expliquei como funcionava o trabalho, até que ele lançou uma que eu já imaginava que iria acontecer, porque naquela época, sem dúvida nenhuma, eu fazer o trabalho para o Eduardo Bolsonaro seria muito bom para minha carreira. Então, ele usou isso como moeda e ele falou: João, eu não consigo te contratar hoje. Então, né, eu queria ver que tipo de parceria que a gente pode fazer. Eu joguei para ele e falei: olha, que tipo de parceria que você imagina? E aí ele me disse: João, você faz esse trabalho para mim, a gente faz uma live juntos e eu posto um retrato que você fez meu te marcando. É claro que eu olhei para aquilo e dei risada e falei que aquilo ali não tinha condição, mas que eu sabia algo que ele poderia fazer por mim e que aí eu faria esse trabalho para ele, faria os retratos, posicionamento, iria até no alfaiate com ele. E aí eu usei uma técnica de ancoragem, que é quando você justamente ancora o seu preço para que você gere valor percebido. Então, vou te dar um exemplo de ancoragem, né? Você cobra 15 mil reais. Para você vender esse de 15 mil reais, você precisa ancorar tanto em um produto mais barato como em um produto mais caro. Então você vende um de 50 mil e aí o de 15 mil começa a ficar barato. E aí você tem um de 12 mil e o de 15 mil, que é o do meio, vai ser fácil de vender. E aí eu fiz essa ancoragem, mas não no preço. E aí você vai entender. Eu falei para ele: Eduardo, eu faço esse trabalho para você, eu faço a tua estrutura de comunicação, estrutura de posicionamento, eu vou no alfaiate contigo, mas você precisa fazer uma coisa por mim. Eu quero retratar o Trump. E eu sei que
que você tem o contato dele. Ele deu uma risada, os assessores deram risada, olharam e falaram: cara, isso é impossível, não tem como você retratar o Trump. Então eu ancorei no Trump para então revelar a minha real intenção e falei: mas e o Bolsonaro? Você consegue que eu retrate o Jair Bolsonaro? Aí ele olhou assim e ele falou: olha, eu não tenho certeza. O Jair, ele é meio de lua, ele pode não querer, não tem como te dar certeza. E eu falei: olha, o não eu já tenho. Se você se esforçar para conseguir esse retrato, para mim já é o suficiente. E ele: combinado então, vamos marcar a tua vinda para Brasília. Mas para você entender o retrato, antes você precisa entender o homem. E muita gente esquece como ele ficou conhecido de verdade. Antes de virar presidente, o Bolsonaro era praticamente um personagem de humor. Lá no CQC, aquele programa da Band, ele era o deputado que os apresentadores chamavam justamente para soltar opiniões controversas. Semana passada, a entrevista do deputado Jair Bolsonaro, eu diria que assim, ela foi além de um programa de humor. Ela provocou um debate nacional sobre racismo, preconceito, violência, né? Falta de convivência. Nós vamos ver agora o que o deputado Bolsonaro justificou a sua entrevista. Eu tenho o direito de falar, né? Eu tenho imunidade para isso, não é? Para defender o que bem entender. Se chama de maluco, é outra história. Agora não me chamam aqui de homossexual, de racista, nem de ladrão. Viadinho. Eu aqui não agasalho essas políticas, né? Como o governo quer. Nem o croquete. Que o croquete fica doido para você aquecer. Cada declaração polêmica rendia risadas. E para o Brasil daquela época, ele era quase uma piada. Então o Bolsonaro era conhecido como alguém de baixo clero dentro da política. Era um deputado folclórico, que ninguém levava muito a sério. E foi dentro dessa zoeira que nasceu uma das coisas mais curiosas dessa história: o apelido de mito. Tinha uma página na internet, a Bolsonaro Zoeiro, que pegava as falas mais chocantes dele e jogava aquele óculos escuro caindo no rosto. Toda vez que ele soltava algo controverso, vinha a legenda mito. Não, mas é legítimo, mas é imoral, né? Não faria nada contigo. Mas Pode ter... Muitas vezes até parecia uma ironia, só que aí aconteceu uma virada que ninguém previu. A ironia foi ficando séria. O que era piada começou a virar devoção. Para metade do país, aquelas falas eram um absurdo, mas para outra metade era exatamente o que eles queriam ouvir. Alguém autêntico que falava o que muita gente não tinha coragem. E o mito que tinha nascido da zoeira virou grito de guerra. Em pouco tempo, em qualquer aparição pública dele, era isso que se ouvia: mito, mito, mito. Quanto mais a mídia tradicional batia, mais ele crescia nas redes. Mas ele não precisava de tempo de televisão, pois tinha uma mídia social muito forte. Aí veio 2018. Em setembro, no meio de uma caminhada em Juiz de Fora, ele levou uma facada na barriga e quase morreu. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi vítima agora há pouco de um atentado enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Aquilo selou a narrativa. O homem que já vivia falando em combate virou na cabeça de milhões de eleitores um sobrevivente. No segundo turno, ele enfrentou Fernando Haddad, do PT, e ganhou a eleição. No primeiro dia de 2019, ele tomou posse como presidente do Brasil. Nesse momento, o presidente Michel Temer transmite a faixa presidencial ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu fui para Brasília com tudo incerto. A única certeza que eu tinha é que eu iria retratar o Eduardo Bolsonaro. Fiz toda a parte de comunicação dele, a estratégia de posicionamento, fui no alfaiate com ele e retratei ele. Até que ele me falou: João, você quer ir no gabinete comigo para conhecer o Jair Bolsonaro? E eu falei: é óbvio. Não tinha certeza ainda que iria acontecer o retrato. Ele me falou: ó, João, a gente não tem certeza, não sabe se vai acontecer. Ainda mais que eu falei pro Eduardo que eu queria retratar o Bolsonaro mostrando a cicatriz dele. E o Eduardo Bolsonaro falou que aquilo era impossível, porque o Jair Bolsonaro não mostrava a cicatriz nem em entrevistas. No caminho pro gabinete para encontrar o Jair Bolsonaro, eu já comecei a tentar imaginar o que eu falaria com ele. E a primeira coisa que me veio de realmente um insight prático era me apresentar pro Jair Bolsonaro com o meu nome inteiro. Porque eu me apresento como João Mena, é o meu nome artístico.
Mas o meu nome inteiro é João Manuel Mena Barreto Neto. É um nome de guerra, é um nome militar, porque o meu tetravô, eu levo o nome do meu tetravô e eu levo o nome do meu avô. E o meu tetravô foi herói de guerra. Então, como o Jair Bolsonaro é militar, eu acreditei que aquilo geraria uma conexão entre a gente. Então, eu me apresentei olhando no olho dele, falando: prazer, João Manuel Mena Barreto Neto. Os próximos minutos foram a gente conversando sobre o mundo militar. Então, ali eu já gerei uma conexão. Conversa vai, conversa vem. O Eduardo Bolsonaro estava sentado do meu lado, o Bolsonaro sentado na mesa dele. E aí, até que ele me pergunta: tá, mas e aí? O Eduardo falou que você quer fazer uma foto minha. E aí eu disse pra ele: Bolsonaro, não quero fazer uma foto sua. Eu quero fazer um retrato. Tirei do meu bolso o celular, já estava tudo preparado, com o retrato do Churchill, aquele que eu falei pra vocês. E esse retrato do Churchill eu disse pro Jair Bolsonaro: tá vendo esse retrato? Esse retrato do Churchill entrou pra história. O nome do Churchill já estava na história, mas o retrato entrou para a história. A imagem dele foi o retrato mais impresso do mundo. O Jair olhou e aí eu falei para ele: o teu nome já está na história, mas agora nós precisamos colocar a tua imagem na história. E a tua imagem na história vai ser a tua cicatriz de guerra, a tua marca de guerra. Ele olhou para aquilo, o Eduardo já estava olhando, meio pensando: o que esse louco tá falando aqui pro Jair? Ele olhou e aí ele meio que lacrimejou, levantou a camisa e começou a contar a história da cicatriz. E realmente aquilo emocionava muito ele, por tudo que aconteceu, principalmente por causa da filha dele. Então ele comentou aquilo falando que ele ficou com muito medo de nunca mais ver a filha dele. Aquilo me marcou muito. E a partir daquele momento, ele falou que topava e que nós iríamos fazer esse retrato. Era numa quarta-feira e o retrato foi marcado para o dia seguinte, quinta-feira. Eu voltei pro hotel, muito animado. Ainda fumei um charuto com o Eduardo Bolsonaro, a gente conversou mais um pouco. E ao chegar no hotel, eu fiquei aguardando ansiosamente até que o Eduardo me manda uma mensagem dizendo que a gente teve que transferir o retrato para sexta-feira, por causa de alguns compromissos do Jair Bolsonaro. Check-out, check-in, fazendo todos os ajustes necessários da minha agenda, até que a gente teve que marcar os retratos para sábado. E eu aguardando, mas foi, aguardando da forma que deveria aguardar mesmo, porque eu pensei: olha, isso aqui é um retrato que vai entrar para a história. Isso aqui vai marcar a minha profissão, vai marcar isso que eu venho fazendo e a promessa que eu tenho. E realmente, no sábado, aconteceu o retrato. Me encontrei com o Jair Bolsonaro na casa dele, retratei ele em meia hora. E isso é importante falar porque já são mais de 11 anos de profissão. Então essa meia hora, na verdade, retratando ele, foi entendendo realmente do que eu faço, depois de muitos anos. Conversei com ele, soltei ele, me conectei com ele, porque isso é o mais importante, me conectar com aquela pessoa que está ali na frente. E o Bolsonaro, ele tem uma personalidade muito forte. Então fazer esse retrato, sem dúvida alguma, foi um grande desafio. Mas as pessoas, elas costumam perguntar se eu senti algum frio na barriga, se eu senti nervosismo de estar com Jair Bolsonaro e retratando ele. E na verdade não. Por quê? Porque eu já retratei ele tantas vezes antes na minha mente, que chegar naquele momento, para mim já era muito natural. Então o sucesso ele já tinha chegado antes. E na verdade esse sucesso em várias coisas que eu construí. Como eu falei para você, eu tinha só uma bicicleta, uma câmera emprestada, eu não tinha dinheiro, tinha nome sujo. E construir o que eu construí hoje com o meu nome, relevância e todas as personalidades que eu atendi, ou até o preço do que eu vendo, realmente foi pelo fato de eu acreditar. E aí quando você chega lá, já é muito natural. Agora eu quero compartilhar com você quais foram as minhas principais lições ao executar esse trabalho relacionado ao Jair Bolsonaro, ao publicar esse trabalho, e realmente como que isso ajudou na minha profissão e como que pode te ajudar na sua vida, na sua profissão. Primeiro, que depois que eu fiz esse trabalho, eu tive que ter muita paciência, porque eu não mostrei que eu retratei o Jair Bolsonaro. Eu fiquei, acho que uns 4 meses sem mostrar que eu fiz esse trabalho,
porque eu estava esperando o tempo certo para postar. Eu sabia que era um trabalho importante, eu sabia que era um trabalho estratégico. Então eu não deixei que realmente aquela ansiedade tomasse conta, porque a necessidade, ela mata a estratégia. Quando você está necessitando muito de atenção, de algo, aquilo faz com que você não tome as decisões certas. Então eu estava muito tranquilo, fazendo o trabalho que eu tinha que fazer para depois postar esse retrato do Jair Bolsonaro. Então a primeira grande lição é você realmente ser intencional. Eu fui intencional do início ao fim, na conversa que eu tive com o Jair Bolsonaro, na postagem. E ser intencional não é você deixar de ser autêntico, não é você deixar de ser verdadeiro. Muito pelo contrário, eu fui autêntico, eu fui verdadeiro em todas as interações, em todos os interesses. Inclusive quando eu falei com o Eduardo Bolsonaro, eu fui verdadeiro. Mas eu fui intencional porque eu entendi que aquela situação, sem dúvida alguma, era necessário uma conexão com o Jair Bolsonaro, era necessário que eu conseguisse convencer ele a fazer aquele retrato, porque senão ele não iria querer. Se ele não gostasse de mim naquele momento, se ele não confiasse em mim, ele não iria querer fazer aquele retrato comigo. Então é muito importante que você seja intencional na hora certa. A naturalidade, ela pode ser uma grande inimiga. A naturalidade, inclusive, é aquilo que faz com que a pessoa fique naturalmente mal vestida, com que faz com que ela não cuide do cabelo, da maquiagem, da roupa. Lembra disso. Quando você está num lugar e você está mal vestido, as pessoas elas vão lembrar da sua roupa. Agora, quando você se veste bem, as pessoas vão lembrar de você. Uma outra grande lição foi em relação a respeito. Quando eu postei o retrato do Bolsonaro, eu perdi 40 mil seguidores em 4 horas. Pensa se isso me afetou? Não afetou de forma alguma. Porque, primeiro, eu respeito a história de quem eu retrato. E eu não me importo se a pessoa não gosta ou gosta, eu retrataria qualquer personalidade histórica, porque isso é a função de um retratista. E, ao mesmo tempo, esse respeito, ele se expressa nesse trabalho que eu fiz, mas também nas atitudes posteriores. Porque eu recebi uma ligação de um jornalista do Globo. E ao receber a ligação desse jornalista, ele perguntou se ele poderia me entrevistar. E eu falei que eu iria pedir autorização para o Eduardo Bolsonaro. Porque é evidente, tinham elementos ali, né, tinham coisas que eram mais íntimas, até de decisões, porque esse trabalho que eu fiz para o Jair Bolsonaro, eu não cobrei nada. Eu não cobrei nada do Eduardo nem do Jair Bolsonaro. Aquilo ali foi uma parceria que, sem dúvida nenhuma, me ajudou muito naquela época. E é claro que, como eu cobrava caro pelo meu trabalho, ou seja, né, eu já cobrava um ticket maior, aquilo, sem dúvida alguma, chamava muita atenção. Eu retratar o Jair Bolsonaro sendo que eu cobrava caro. E foi justamente isso que esse jornalista usou na manchete dele. Então a manchete estava que eu cobrava 125 mil, 135 mil naquela época e que eu tinha retratado o Jair Bolsonaro. Eu pedi essa autorização para o Eduardo Bolsonaro, ele autorizou, falou que era tranquilo, confiava em mim. Eu fiz a entrevista de uma forma que deixava muito claro que ele não tinha me pagado nada. Tava lá na entrevista, mas aí no corpo da entrevista, né, no título, não é no corpo, no título da entrevista, eles colocaram que eu cobrava 135 mil por projeto de posicionamento, por sessão fotográfica, e que eu tinha feito esse retrato do Bolsonaro. Então a primeira coisa que atacaram foi justamente de ele ter me pagado isso, sendo que ele nunca me pagou. E aqui você vê, né, o brasileiro ele gosta de ler só a manchete, ele não lê realmente o conteúdo todo. Na verdade, a manchete dizia aquilo e o corpo da mensagem não falava do Yusuf Karsh, não falava do Churchill, da imagem que eu usei, não falava tudo que eu contei aqui para vocês, não falava na reportagem. Falava apenas que o fotógrafo cobra 135 mil para fotografar o Bolsonaro. Então, realmente, né, eles manipulam até nisso. Bom, em poucos dias aquilo se espalhou. Saiu em portais de notícias, páginas de fofoca, na televisão. O meu nome e o meu preço viraram notícia nacional. E quem nunca tinha ouvido falar de mim, agora me conhecia por um número. Tinha gente me xingando, gente me cancelando, muitos aplaudindo o meu trabalho e foi uma loucura. Mas aí começou a acontecer uma coisa estranha. O valor do meu trabalho automaticamente foi elevado e a percepção sobre mim aumentou muito. O que botaram no ar para me derrubar virou a maior campanha publicitária da minha carreira. Porque lembra aquilo que eu falei de ancoragem? Foi isso que aconteceu. A partir do momento que eles falaram em âmbito nacional que eu cobrava 135 mil reais por retratos, é evidente que isso ancorou muito a percepção pública. Passaram o meu nome e o meu preço para milhões de pessoas.
E no meio dessas milhões tinha exatamente quem podia pagar. Hoje eu não cobro mais 135 mil reais, eu cobro 400 mil reais por projeto de posicionamento. E quem me procura já chega sabendo do valor. Sabe o que de verdade eu aprendi com isso tudo? A maioria dos profissionais vive escondido. Esconde o preço com medo de assustar os clientes, esconde a opinião com medo do julgamento, faz um trabalho morno para não desagradar ninguém. E o resultado é que ninguém lembra dele. Comigo foi ao contrário. Eu cresci na rede social justamente colocando as minhas opiniões fortes no mundo. Foi o que me levou até o presidente em primeiro lugar. Com o retrato foi a mesma coisa. Foi um trabalho que sabia que haveria críticas, mas que acredito que ficará para a história. Aos que tentaram me cancelar, eu agradeço muito. Quiseram me expor e acabaram fazendo a minha melhor propaganda. Porque é assim que funciona. Quando você tem coragem de mostrar quem você é e quanto você vale, até quem tenta te derrubar acaba te levantando. Às vezes, a melhor publicidade do mundo vem justamente de quem queria te ver afundar.